Que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Garlo, ginecologista, Laboratório Vila Rica. Camila Teles, Lojas Campeão, Dr. Antônio Valentim Sâncio e Mafar Farmácia de Manipulação. Clínica Letícia Berger. Dr. Rômulo Tavares, urologista. Doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental. Casa do Biscoito. Boa tarde para você, prazer imenso estar contigo trazendo informação aqui no Papo de Mulher. A coqueluche tem subido no Brasil, números de casos têm aumentado no Brasil e no Espírito Santo. Só no último mês havia notificação de 46 casos. Para falar sobre a coqueluche no nosso Papo de Mulher hoje, convidamos a médica Luísa Espelta. Luísa, boa tarde, seja bem-vinda ao Papo de Mulher mais uma vez. Olá, boa tarde Marinete, né? Boa tarde Santa Maria. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente, contando para vocês um pouquinho sobre a coqueluche. Bem, e quando aumentam os casos preocupa, não é mesmo, Luísa? Com certeza. O que é a coqueluche? A coqueluche, Marinete, é uma doença respiratória de curso prolongado causada por uma bactéria, né? Que é a Bordetella pertussis. A bactéria, então. Sim. E qual o público mais atingido pela coqueluche? Olha, todos nós estamos suscetíveis a pegar coqueluche, né? Adultos e crianças. Mas como as crianças são as que têm menos imunidade, porque não tem todo o calendário vacinal ainda, são as mais atingidas, principalmente as menores de 1 ano. E é quem vai ter mais manifestações também da doença. E os sintomas da coqueluche são quais? Então, depois eu vou explicar direitinho que a gente vai ter 3 fases da coqueluche, né? Mas o sintoma principal, e é o que mais marcante da doença, seria o que a gente chama de tosse paroxística. É uma tosse prolongada que vai durar mais de semanas e que ela, depois de um tempo, né, ela vai evoluir com crises, ela vem em acesso, sabe? A criança, ela tosse, quando ela acaba de tossir, ela faz uma inspiração profunda e um guincho. Aquela que vai fazer um vômito também, não, né? Pode também vir com vômito, pode ter até hemorragias, assim, nos olhos por conta dessa crise de tosse, né? Por conta da força do aumento da pressão. Mas o principal a principal característica é esse guincho inspiratório, que ela tosse e no final ela faz assim, entende? Aí isso é muito marcante da coqueluche, não é o primeiro sintoma a aparecer, mas é o principal e é o mais clássico, é o primeiro que faz a gente pensar na coqueluche mesmo, né? Sim. E em crianças menores do que 3 meses, né, que é o público mais grave, assim, que acaba ficando mais grave com a coqueluche, o principal sintoma seria, após a tosse, é uma crise de apneia, que é a parada da respiração. Então ela faz a tosse e depois ela para de respirar, sufoca, né? E consequentemente ela pode ficar pode roxinha. engasgar, né, com a própria tosse. Sim, e com isso, né, como ela para de respirar, ela pode até ficar com o que a gente chama de cianose, que é quando a criança fica roxinha, né? A boca roxinha, o nariz roxinho. E ela pode ser confundida, então, com uma gripe, né? Principalmente no início. Exatamente. No início da coqueluche, ela tem uma fase que a gente chama de fase catarral, que ela dura mais ou menos de 1 a 2 semanas, é logo no comecinho. E ela tem sintomas gripais, que é coriza, lacrimejamento dos olhos, tosse, sintomas de gripe mesmo, né? Dor de cabeça. A febre, só que na coqueluche ela é uma febre baixa ou quase inexistente. Assim, na fase de tosse paroxística mesmo, que é a tosse em acessos, a gente praticamente não tem a febre. Só a tosse. Na primeira fase, sim, na fase catarral, essa fase que se assemelha à gripe, é que a gente pode ter a febre, mas normalmente é uma febre baixa. Bem, aí é mais fácil de diagnóstico logo depois, né? Naquela fase de tosse. Como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele é feito, tem 2 métodos definitivos, né, que é a cultura da orofaringe, a gente faz o swab lá e isola... Pro corona. Sim, e aí isola a bactéria, a Bordetella pertussis, e também pelo PCR, também do Covid, todos eles é praticamente os mesmos métodos de diagnóstico. Mas a gente tem alguns exames laboratoriais que a gente pode fazer que indicam o diagnóstico, né? Por exemplo, o raio-x, a imagem do pulmão, a gente observa sempre o que a gente chama na medicina de coração felpudo.
O pulmãozinho fica tão inflamado, o pulmãozinho da criança, que o coração ele perde aquela delimitação. Aí acaba ficando com um aspecto de felpudo, assim, né? Mas é mais um critério médico isso, né? Sim. A população acaba não tendo acesso a esses exames, assim, para ter uma ideia. E nos exames laboratoriais, os leucócitos, né, que são nossas células de defesa, eles aumentam bastante e podem aumentar, inclusive, a custa dos linfócitos, que são outras células de defesa que a gente tem. E como se transmite? A transmissão da coqueluche é por meio de gotícula, né? De uma pessoa para outra, quando se tosse. A fase de transmissão dela é 5 dias após o contágio, até 3 semanas depois do início da tosse. Então, ela transmite durante muito tempo, até sabe? 3 semanas do início. Depois do início da tosse ainda, né? Durante a fase catarral, que é a fase semelhante à gripe. 5 dias após, né? Não. É 5 dias após o contágio. Não necessariamente você começou a manifestar ainda, entende? 5 dias depois que você teve contato com a doença, você já está manifestando. A transmitir. Aí, durante a fase semelhante à gripe, né, que é a fase catarral, a gente tem a transmissão máxima. Nossa. E aí, durante a tosse, também tem a transmissão. Até 3 semanas depois do início da tosse. A tosse costuma ser seca, né? Depois, aí por isso não tem tantas gotículas, acredito. Acredito que sim. Acredito que diminui a transmissão justamente por causa disso. Porque nessa fase catarral é onde a gente elimina mais, né? Quando a gente tá gripado, a gente elimina muito patógeno. Então, acaba que nessa fase catarral é onde a transmissão é mais alta. Mas ela transmite até 3 semanas depois. Em recém-nascidos, inclusive, né? Menor de 3 meses, ela pode transmitir até 6 semanas. De 4 a 6 semanas, ele pode transmitir bastante tempo. E quais os órgãos atingidos pela coqueluche? Os órgãos atingidos são a nossa via respiratória, né? Mas principalmente a traqueia, que é aqui no pescoço, né? E os brônquios, que já são pulmonares. E os estágios da doença, então? Então, os estágios, como eu comentei, a gente tem 3 fases, né? A doença, que seria essa fase catarral, que ela dura mais ou menos de 1 a 2 semanas, que eu expliquei, né? São sintomas semelhantes à gripe. Depois tem a a fase paroxística, que tem essa tosse em acesso, seca, né? Com o final ali... Que tem esses vômitos, os guinchos, a inspiração profunda. E a gente tem a última fase, que é a fase de convalescência, que é depois dessas 6 semanas. A fase de tosse, ela dura de 2 a 6 semanas. Por isso que a gente fala que a coqueluche é uma doença de curso prolongado, porque a gente fica até 6 semanas aí tossindo. E a última fase, que é a partir das 6 semanas, pode durar até 10 semanas, é a fase de convalescência, que é quando a gente apresenta essa melhora, né? Uma melhora gradual e progressiva. E qual o tratamento? O tratamento para todo mundo é muito simples, é azitromicina. É um antibiótico só durante 5 dias, um comprimidinho nas crianças, né, em proporção, o peso. Para adulto também? Para adulto, 500 miligramas por dia durante 5 dias, é o mesmo tratamento. Aí existem tratamentos alternativos para as pessoas que têm alergias, né, que seria a claritromicina, o Bactrim, né, mas o principal mesmo seria a azitromicina, é o que a gente mais faz. Quais as complicações da coqueluche? Pode acontecer aí que depois desse período todo de convalescência não exista uma convalescência? Quais as complicações? Então, principalmente em crianças, né? As complicações principais é igual qualquer complicação de doença bacteriana. Pneumonia, outras infecções respiratórias, otites, né? Infecções respiratórias altas. Até o mais grave, que seria uma parada cardíaca, pode evoluir com convulsões, lesões cerebrais pelo tempo que a criança fica sem respirar, né? Fica sem respirar, a apneia. Então, ela pode fazendo uma lesão cerebral, uma convulsão e a morte, né? Mas, assim, a maior parte dos casos, ele melhora, graças a Deus. E no adulto também, a maioria melhora? No adulto, a maioria melhora. Na criança que a gente costuma complicar mais, o adulto é muito raro complicar, assim, costuma melhorar, por conta das vacinas, né? Sim. Mas a pessoa pode passar por essa convalescência mesmo sem o tratamento? Sim, pode. A pessoa pode melhorar espontaneamente. Inclusive, nós adultos, a gente se comporta... A doença pra gente, ela é mais grave. Ela não é grave, assim, né? Pode ser, lógico, mas na grande maioria dos casos, ela não é grave. Então, a gente se comporta mais como transmissores, entende? O adulto, no ciclo da doença, ele se comporta mais como um transmissor pra criança. Sim. E se a prevenção é através da vacina... E o número de casos tem subido no Brasil, inclusive subiu no Espírito Santo, no município vizinho, tivemos aí, como você citou, caso de coqueluche. A que se deve, então, a tantos casos, aí, se vamos dizer, surto que preocupa a saúde no estado e no Brasil? Então, é um assunto muito delicado, né? Que é a questão das vacinas. Infelizmente, nos últimos anos, a gente teve praticamente uma campanha anti-vacina que surgiu, né? Sim.
Aumentou muito, muito, muito a taxa de pessoas que não se vacinam no Brasil. E agora falam mal da vacina, né? Falam mal da vacina, descredibilizam o SUS, né? Pra mim é horrível isso. E é muito ruim para a saúde. Para vocês terem uma ideia, aqui na região sudeste a gente tinha uma cobertura vacinal de 95% em 2012. Ou seja, 95% das pessoas da região sudeste eram vacinadas. Cada 100, 95 se vacinavam. Exatamente. E hoje em dia a cobertura vacinal na região sudeste é 74%. Caiu muito. Muito. O Instituto Butantan preconiza que seja 80% das pessoas têm que estar vacinadas para a gente evitar... uma cobertura, né? Exatamente, uma cobertura de 80% para evitar que haja outras epidemias, haja surtos, né, de coqueluche. Mas infelizmente a gente não tem esses números hoje. Para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, de acordo com o DataSUS, né, na cidade de São Paulo, 44% das pessoas menores de 1 ano são vacinadas. É muito pouco, né? Muito pouco. Então, assim, é muito triste isso. Eu acredito que eu acho isso uma grande irresponsabilidade, principalmente dos pais. De quem coloca uma criança no mundo, né? Colocar uma criança no mundo e deixar de vacinar, né? A criança, ela não escolhe se ela quer ser vacinada ou não. O adulto, ele ainda escolhe. Agora, como que a criança vai escolher? A criança não tem como ir no posto de saúde sozinha e pedir para tomar vacina. Então, assim, os números não mentem. Essa campanha anti-vacina aí que surgiu nesses últimos anos realmente afetou muito a saúde. E é por isso que a gente está tendo novas epidemias de coqueluche. Como o povo é induzido à desinformação através das redes sociais, né? Que qualquer um publica qualquer coisa, né? Coloca a sua opinião. E por aí vai. E o povo acredita, né? Que aquilo é verdadeiro, que é um profissional, nem sabe a fonte, nem de onde vem e acredita. E se dizem sempre, eu sou a favor da vida, então por que não vacina as crianças, Com né? certeza. Porque tanto de criança que tem sofrido agora, aqui em Santa Leopoldina, como você citou, teve um caso recentemente, mas em Linhares, em São Roque, eu vi que teve muitos mais casos do que por aqui perto, né? Então imagina, é uma coisa que poderia 100% ser evitada e que está voltando a acontecer por conta da diminuição da cobertura vacinal, que é muito triste. E qual o esquema de vacinação? A vacinação da coqueluche, ela é feita durante a primeira infância, né, com 5 vacinas, 5 doses. Todas são fornecidas pelo SUS, tá? Aí a gente tem as primeiras 3 doses, que é nos 2 meses, nos 4 meses e nos 6 meses. E ela é a da vacina pentavalente, né? Ela não protege só contra a coqueluche, ela protege também contra a difteria, o tétano, a hepatite B, o hemófilos influenza. Aí é dos 2, 4 e 6 meses. Nos 15 meses e nos 4 anos, a gente tem um reforço que é feito só com a DTP, que é só difteria, tétano e coqueluche, né? Que é a tríplice bacteriana. Sim. Aí, fora isso, né? A gente também faz reforços ao longo da vida, né? Pode ser feito, faz em gestantes também, mas basicamente o esquema para a grande maioria das crianças é esse. E é exatamente por isso que a maioria do público atingido é os menores de 1 ano, porque ainda não tomou todas as 5 doses da vacina necessárias, né? A imunidade baixa. Idosos também são mais propensos, porque a imunidade baixa ali? Não tem essa... Não tem nada a ver, porque também né? são vacinados, né? Não tem E a vacina, ela protege a vida toda? Não, a vacina estima-se, né? Não é um dado 100% certeiro, porque as pessoas têm, o corpo é diferente, então algumas pessoas respondem de formas diferentes, né? Mas estima-se que a duração da proteção da vacina é 10 anos depois da última dose, por isso que a gente faz o reforço. Recomenda-se principalmente para os profissionais da saúde de 10 em 10 anos uma dose de DTPA, que é a versão acelular da DTP, que é a versão, eu falo que é a versão para adultos, é a de adulto. Sim. Então, o adulto sempre verificar se o cartãozinho tá certo, né? Especialmente profissional da saúde. Muitos lugares, né? Por exemplo, eu trabalho no hospital também. O hospital exige essas vacinas para você ser contratado. Tem que ter todo o calendário vacinal, tem que ter os reforços da DTPA para você conseguir ser contratado. É o certo, né? É o certo, com certeza. Até mesmo para não transmitir. Exatamente, com certeza. Algum recado final para os nossos ouvintes, Luísa? Não acredito que só isso mesmo. Vacinem-se, cuidem dos seus filhos e de vocês mesmos. A vacina é muito, muito importante para a gente evitar a transmissão e também evitar que essas doenças voltem, né? Porque eram doenças que a gente já estava praticamente resolvido, né? Tinham poucas epidemias e agora está tudo voltando de novo por exemplo, o sarampo, ele havia voltado, mas ontem, se eu não me engano, foi anunciado que o Brasil fechou agora. Controlou novamente, né? Várias doenças, né? A gente teve até a poliomielite, nossa, até... Que, né, quantas pessoas ainda sofrem, né, por os pais não terem vacinado e tiveram problemas físicos, né? Deixa vários problemas, né? Sim. E
como a gente foi salvo pela vacina, né? Eu acredito que Exatamente. todos devem pensar assim, não sou eu, é meu filho que vai ser salvo. Exatamente, Marinete. Então vacinem-se todos, né? Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Obrigada a vocês, um abraço. Esse foi o Papo de Mulher de hoje, falando sobre a coqueluche. Agradeço a você, amigo ouvinte, pela audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau!